Existem, até o Pokémon Calyrex, 898 Pokémons confirmados, segundo o professor Carvalho, a maior autoridade do assunto. Pikachu, Dusclops, Alcremie, Sandile e muitos outros são alguns exemplos de Pokémon comuns de se encontrar na natureza. Porém, existem certas espécies que são únicas, difíceis de se encontrar. Esses Pokémon são chamados de Pokémon lendários. São criaturas mais fortes e mais poderosas do que qualquer outra. Acredita-se que cada uma delas possui uma responsabilidade particular na criação do universo Pokémon. Vamos viajar juntos nesse misterioso universo e descobrir um pouco mais sobre essas fantásticas lendas vivas. No princípio, Arceus, o Pokémon Alpha, nasceu de um ovo imerso no mais puro caos. Nenhuma criatura existia antes, nem mesmo o nada existia. Arceus é descrito como o Pokémon Deus, o mais poderoso, aquele com todos os tipos. Ele criou o universo, os planetas e as criaturas que os habitam. Arceus, sentindo-se só em seu universo recém-criado, resolve criar 3 Pokémon, conhecidos como os Moldadores do Universo. Dialga, o Pokémon Temporal, o Controlador do Tempo, é capaz de viajar para o passado e para o futuro. Palkia, o Pokémon Espacial, o Controlador do Espaço, tem a habilidade de distorcer o espaço ao seu redor, teleportar-se para outra localização com facilidade e também para outras dimensões. Giratina, o Pokémon Renegado, o Controlador da Antimatéria, tinha uma natureza destrutiva e colocava em risco a ordem idealizada por Arceus. Em consequência, o deus Pokémon bane Giratina para uma realidade espelhada, ou seja, a Distortion World, mundo distorcido. A partir desse momento, a ordem começa a ser instaurada, com Dialga e Palkia moldando o sentido do espaço-tempo. Após o trio moldador do espaço ser criado, Arceus resolve criar mais um Pokémon, Mew, o Pokémon de nova espécie. Um Pokémon com grande sabedoria e coração puro, possui um riquíssimo código genético, fazendo com que ele possa aprender e usar todo tipo de ataque existente. Depois, Arceus escolhe o planeta Terra para ser o lar dos seres vivos mais importantes. Durante o processo de criação do mundo, o conceito de vida e morte foi criado. Daí, Arceus cria Xerneas, o Pokémon Vida. É responsável por dar vida à natureza e à vegetação do planeta, propiciando um ambiente favorável para o nascimento das primeiras espécies de Pokémon. Yveltal, o Pokémon Destruição, surgiu como contraparte de Xerneas, sendo a entidade que tira a vida, ou seja, representa a morte e a destruição. Por representarem concepções opostas, muitas batalhas foram travadas entre os dois, trazendo uma instabilidade para a existência do mundo. Portanto, Arceus decide criar Zygarde, o Pokémon Equilíbrio. Serviu para ser o pilar de equilíbrio do ecossistema, pondo em ordem o caos causado pelos representantes da vida e morte. Em seguida, o deus Pokémon dá vida aos Pokémon que todos nós conhecemos bem, e logo em seguida, os seres que controlariam os Pokémon, os seres humanos. Com os humanos criados, Arceus cria um trio de irmãos Pokémon, que seriam responsáveis por dar força aos mesmos. Uxie, o Pokémon Sabedoria, responsável por levar a sabedoria aos humanos, é capaz de apagar a mente daquele que olhar diretamente os seus olhos. Azelf, o Pokémon Força de Vontade, responsável por conceder a força de vontade aos humanos, também tem a obrigação de manter o mundo em equilíbrio. Mesprit, o Pokémon Emoção, responsável por abençoar os humanos com o dom das emoções, trouxe a nobreza de tristeza, dor e alegria. Estes 3 Pokémons nasceram do mesmo ovo. Arceus e os 3 irmãos criaram assim 3 seres para cuidar e moldar a Terra. Groudon, o Pokémon Continente, responsável pela expansão da Terra, tem o poder de fazer as nuvens de chuva desaparecerem e a água evaporar com calor e luz. Também é conhecido como o Salvador das Enchentes. Kyogre, o Pokémon Bacia do Mar, responsável pela expansão dos mares,
Possui a habilidade de criar nuvens de chuva massivas, capazes de cobrir todo o céu e trazer tormentas devastadoras. Ele é conhecido como Salvador das Secas. Rayquaza, o Pokémon Céu Alto. Responsável pela proteção da atmosfera, ele nunca deixa a camada de ozônio e nunca se cansa de voar pelos céus. Pelo fato de Groudon e Kyogre serem elementos opostos, terra e água, ambos travaram uma gigantesca batalha, que resultou na quase devastação do planeta inteiro, e também na destruição dos dois Pokémon. Para evitar tal desastre, Rayquaza desceu dos céus e interviu, para dar um fim à batalha. Não conseguindo deter as duas feras sozinho, Rayquaza cria então Regigigas, o Pokémon Colossal. O Guardião dos Continentes ajudou Rayquaza a parar a batalha de Groudon e Kyogre. Há uma lenda que diz que este Pokémon rebocou continentes com cordas. Regigigas pede permissão a Arceus para separar sua alma em 3 pedaços, transformando-se em Regirock, o Pokémon Pico de Rocha. Representante da Idade, ou Era da Pedra, seu corpo é feito de pedras de diferentes lugares, e possui a habilidade de regenerar seu corpo com as pedras do ambiente. Regice, o Pokémon Iceberg, representante da Idade, ou Era do Gelo, seu corpo é feito do mesmo gelo do Polo Sul. Não pode ser derretido, mesmo imerso em magma ardente. Registeel, o Pokémon Ferro, representante da Idade, ou Era dos Metais, seu corpo é feito do metal mais duro, além de não ser proveniente da Terra. Seu corpo não pode ser arranhado nem marcado. Com a luta de Groudon e Kyogre, novas regiões haviam sido criadas, como áreas quentes, repletas de lava e vulcões, e áreas frias, cobertas de gelo e neve. Arceus então cria Heatran, o Pokémon Cúpula de Lava. O controlador da lava governa o núcleo da Terra e vive em cavernas vulcânicas. Kyurem, o Pokémon Fronteira. O mais forte Pokémon tipo dragão do mundo, ficou responsável por dominar todas as áreas polares do globo. Após o banimento de Giratina, Arceus viu uma possível ameaça vinda dos humanos, onde sentimentos de ódio e raiva poderiam torná-los uma arma, utilizando Pokémon para propósitos negativos. Para isso, Arceus cria Cresselia, o Pokémon Lunar. Responsável por trazer a esperança, ficou encarregado de levar sentimentos bons aos humanos, através de bons sonhos. Como Arceus criou Cresselia, para levar sentimentos bons, Giratina interviu, e acabou por criar Darkrai, o Pokémon Breu. Ficou responsável por levar os pesadelos e sentimentos de medo e desespero aos humanos. Existe um Pokémon que quase nunca foi encontrado, que aparentemente reside nas sombras, chamado Marshadow, o Pokémon morador da escuridão. Pouquíssimas pessoas o viram, então sua existência era material de lendas e mitos. Dizem também que ele pode ter uma ligação com Darkrai, pelo fato dele também poder causar pesadelos aos seres. O universo ainda permanecia sem domínio. Arceus cria então 2 irmãos para ser os Guardiões do Infinito, tendo a capacidade de ir e vir de outras dimensões. Latias, o Pokémon Eon, possui uma alta sensibilidade às emoções das pessoas. Tem a habilidade de ficar invisível e compartilhar a visão com seu companheiro. Latios, o Pokémon Eon, é bastante inteligente e responsável. Ele abrirá seu coração somente para pessoas com um coração piedoso. Junto com Latias e Latios, Arceus cria um novo ser com aparência diferente dos Pokémon normais, que foi conhecido por Latias e Latios em outra dimensão. Ele foi nomeado como Deoxys, o Pokémon DNA. Este Pokémon ajuda Latias e Latios no controle do universo, e foi classificado como um extraterrestre. Deoxys é capaz de alterar sua forma de acordo com a situação em que se encontra. Ele possui 4 formas diferentes: normal, ataque, defesa e agilidade. Para cuidar da natureza, Arceus cria Celebi, o Viajante do Tempo. Também conhecido como Guardião da Floresta, tem o poder de viajar no tempo, assim como Dialga, e prever o futuro. Dizem que há uma conexão entre os 2 Pokémon. Poderíamos dizer que Celebi auxilia Dialga no controle do tempo. É capaz de fazer o bioma crescer em todo lugar que ele passe. Shaymin, o Pokémon Gratidão.
Assim como Celebi, também é responsável por fazer crescer a natureza e a biodiversidade em regiões desmatadas e poluídas, criando uma paisagem florida por onde passe, além de absorver a poluição do ar. Shaymin também tem a capacidade de alterar sua forma para a versão Cell, em que ele ganha o poder de voar. Como o planeta Terra é imenso e existiam muitos continentes de larga escala, era bastante difícil cuidar de todas as regiões criadas pela batalha entre Groudon e Kyogre. Portanto, Arceus cria outras duas aves irmãs e as coloca em uma outra região. Lugia, o Pokémon Mergulho, descrito por Lawrence III como a Fera do Mar, é o guardião dos mares profundos, poder de acalmar e produzir tempestades gigantes, algumas com até 40 dias de duração. Também tem como objetivo manter a harmonia entre os Pokémon através de sua música, a qual deve ser tocada em toda a cerimônia de reunião dos 3 tesouros das Ilhas Shamuji, na região das Ilhas Laranja. Ho-Oh, o Pokémon Arco-Íris, chamado de Guardião Arco-Íris, foi encarregado de proteger as regiões terrenas. Dizem que se um ser humano receber uma de suas penas, receberá a felicidade eterna. Na cidade de Ecruteak, em Johto, foram construídas 2 torres para homenagear as aves lendárias, a Tin Tower para Ho-Oh e a Brass Tower para Lugia. No entanto, os 2 Pokémon tinham uma grande rivalidade territorial, pois as torres que residiam eram muito próximas. Eles então travaram uma batalha em que o perdedor deveria ceder o lugar. Contudo, no meio do combate, um raio cai em cima da Brass Tower, a torre de Lugia, e a incendeia, matando 3 Pokémon em seu interior. Lugia é forçado a ceder seu território e a procurar uma nova morada, as Whirl Island. Durante a ida de Lugia em direção ao oceano, Ho-Oh encontrou 3 ilhas e, para provar sua superioridade, pediu para que Arceus criasse 3 aves que o auxiliariam na organização do seu domínio. Moltres, o Pokémon Chama, subcontrolador do fogo, ficou no comando da Ilha do Fogo. É responsável pela chegada da primavera e possui uma simbologia de força de vontade e de esportividade. Zapdos, o Pokémon Eletricidade, subcontrolador da eletricidade, ficou no comando da Ilha do Raio. Tem como principal objetivo trazer ao mundo tempestades elétricas. É a ave mais temperamental e não poupa esforços para ser considerada a melhor das 3. E Articuno, o Pokémon Congelamento, subcontrolador do gelo, ficou no comando da Ilha do Gelo. É responsável por criar nevascas e auxiliar viajantes que estejam perdidos na neve. Estes 3 titãs possuem formas galarianas. Moltres. A aura sinistra e semelhante a uma chama deste Pokémon consumirá o espírito de qualquer criatura que atingir. As vítimas se tornam sombras apagadas de si mesmas. Zapdos. Um chute de suas pernas poderosas pulverizará um caminhão basculante. Supostamente, este Pokémon corre pelas montanhas a mais de 180 milhas por hora. Articuno. Suas lâminas parecidas com penas são compostas de energia psíquica e podem cortar grossas folhas de ferro como se fossem papel. Assim, Ho-Oh teria seus olhos em Lugia, caso ele queira contra-atacar. Após a destruição completa da torre pertencente a Lugia, Ho-Oh decide ressuscitar os Pokémon que morreram durante sua batalha, dando vida aos cães lendários. Raikou, o Pokémon Trovão, proveniente do raio que atingiu a torre de Lugia, auxilia Zapdos no controle da eletricidade. Entei, o Pokémon Vulcão, proveniente do fogo do raio que consumiu a torre, é capaz de controlar os vulcões, ou seja, pode-se dizer que ele trabalha junto com o Heatran. Diz que quando o Entei ruge, um vulcão entra em erupção. Suicune, o Pokémon Aurora, proveniente da chuva que apagou o fogo, ficou responsável por purificar as águas poluídas. Depois do fim de todas as discórdias, Arceus decidiu criar 2 Pokémon para auxiliar Kyogre no controle dos mares. Manaphy, o Pokémon Navegante, responsável por auxiliar Kyogre no controle das águas frias, possui a habilidade de trocar os corações dos humanos, trazendo aos mesmos a emoção de empatia. Phione, o Pokémon Andarilho Marinho, responsável por auxiliar Kyogre no controle das águas quentes, possui um grande senso de localização,
podendo também auxiliar outros Pokémon caso estejam perdidos. Para auxiliar Azelf, Arceus cria Jirachi, o Pokémon Desejo. Como força de vontade e desejos estão por um lado ligados, esse Pokémon foi responsável por conceder desejos aos humanos em seus corações, para que possam realizá-los através da força de vontade. Ele possui um vínculo com o cometa Millennium, que aparece a cada 1000 anos durante 7 dias. Durante esses 7 dias, Jirachi fica acordada, concedendo desejos, e quando o cometa some, ela dorme por mais 1000 anos. Quando um ser humano realiza seu desejo, ou seu objetivo, seu coração se enche de uma sensação, e tal sensação se chama Vitória. Para isso, Arceus cria Victini, o Pokémon Vitória, responsável por trazer aos humanos o sentimento Vitória. Também é capaz de transmitir aos Pokémon uma grande carga de energia. Para evitar que os humanos ficassem entediados e com o objetivo de proporcionar entretenimento aos mesmos, Arceus dá vida a Meloetta, o Pokémon Melodia. Com o objetivo de alegrar os humanos com a sua música e dança, ela é capaz de apaziguar ânimos apenas cantando. Com o desenvolvimento do pensamento humano, os conceitos de verdade e ideais foram criados. Para representar tais conceitos, Arceus deu origem aos dragões. Reshiram, o Pokémon Vasto Branco, representante da verdade, consegue alterar o clima da Terra com seus poderes e auxilia os humanos que desejam conhecer a verdade. Zekrom, o Pokémon Preto Intenso, representante dos ideais, possui a capacidade de criar eletricidade em sua cauda e auxilia os humanos que desejam criar um mundo de ideais. Durante todo o período de criação do mundo, várias vezes a água e a lava se confrontavam, de maneira natural, e isso gerou a emissão de muitos gases e vapores no ar. Então surge Volcanion, o Pokémon Vapor. Além de ser conhecido como Guardião do Vapor, representa o equilíbrio entre a terra e o mar. Volcanion tem a missão de proteger os Pokémon abandonados pelos humanos, dos quais ele adquiriu aversão. Como esses confrontos entre água e lava eram frequentes, muitas reações químicas ocorreram, que, como resultado, começaram a criar combinações de elementos, e depois, pedras preciosas. Dessas combinações, surge Diancie, o Pokémon Joia. Conhecida como a Rainha das Gemas e das Joias, surgiu após uma combinação entre certos tipos de elementos, com um Pokémon chamado Carbink. Ela vive em cavernas subterrâneas recheadas de joias e é tratada como rainha por colônias de Carbink. Como o espaço estava em constante expansão, ficou difícil para Palkia proteger os 4 cantos do universo. Então, ele pediu permissão a Arceus para criar Hoopa, o Pokémon Travessura. Apesar de ser um Pokémon travesso, ele ajuda Palkia a proteger o espaço, com a ajuda de seus anéis Hoopa. Assim como Jirachi, ele pode conceder desejos aos humanos, porém seu poder é colossal e pode trazer perigo aos seres ao seu redor. Por isso ele representa o poder, tanto benigno quanto maligno. A natureza, pelo fato de estar sempre em movimento, trazia para a Terra constantes mudanças em seu bioma. Podia trazer tanto abundância quanto devastações. Através disso, foi criado o trio das forças naturais. Tornados, o Pokémon Ciclone, o controlador do vento, é responsável por mover as massas de ar através do globo terrestre. É capaz de criar furacões e tornados com facilidade. Thunderous, o Pokémon Relâmpago, o controlador das tempestades elétricas, assim como Zapdos e Raikou, é responsável por levar a chuva para as regiões mais necessitadas. Landorus, o Pokémon Abundância, conhecido como Pokémon da fertilidade, com auxílio de Tornados e Thunderous, é responsável por restaurar a vegetação e trazer riqueza mineral e vegetal do solo. Esse trio é visto somente na região de Unova. Com o crescimento da filosofia, foi criado o conceito de justiça, e Pokémon não poderia ficar de fora. Como no passado, houve uma guerra entre humanos e Pokémon. Para proteger os Pokémon da devastação, foi criado o grupo chamado Espadas da Justiça, composto por Cobalion, o Pokémon Vontade de Ferro, líder do grupo, Terrakion, o Pokémon Caverna, a força do grupo, Virizion, o Pokémon Pradaria, a coragem do grupo, e Keldeo, o Pokémon Potro, o mais novo membro, representando a perseverança. Como a guerra se alastrou por todo o planeta, a região paradisíaca de Alola
também foi afetada. Para proteger as ilhas da região contra invasores, surgiram as divindades conhecidas como guardiões sagrados ou espíritos da terra. Tapu Koko, protetor da ilha Melemele, Tapu Lele, protetor da ilha Akala, Tapu Bulu, protetor da ilha Ulaula, Tapu Fini, o protetor da ilha Puni. Junto com o universo Pokémon, uma dimensão especial foi criada, chamada de Ultraespaço. Neste Ultraespaço, vivem criaturas com enormes poderes, chamadas de Ultracriaturas. Essas criaturas são capazes de se transportarem para o universo Pokémon, através de ultrafendas espaciais, que, segundo os cientistas, são criadas por Cosmog e Cosmoem. Até agora existem 11 ultracriaturas conhecidas. Nihilego, o Pokémon Parasita, codinome UB01, Simbionte. Buzzwole, o Pokémon Inchado, codinome UB02, Absorção. Pheromosa, o Pokémon Ágil, codinome UB02, Beleza. Shunktree, o Pokémon Brilhante, codinome UB03, Iluminação. Celesteela, o Pokémon Lançamento, codinome UB04, Explosão. Kartana, o Pokémon Espada Sacada, codinome UB04, Lâmina. Guzzlord, o Pokémon Papa Porcaria, codinome UB05, Gula. Poipole, o Pokémon Espinho Venenoso, codinome UB, Adesivo. Naganadel, o Pokémon Espinho Venenoso, codinome UB, Agulha. Stakataka, o Pokémon Muralha, codinome UB, Reunião. E Blacephalon, o Pokémon Fogo de Artifício, codinome UB, Estouro ou Ruptura. Cosmog, o Pokémon Nebulosa. Em épocas anteriores, era chamado de Filho das Estrelas. Diz-se que é um Pokémon de outro mundo, mas nenhum detalhe específico é conhecido. Cosmoem, o Pokémon Proto-Estrela. O rei que governou Alola nos tempos da antiguidade chamou-o de Casulo das Estrelas e construiu um altar para adorá-lo. Nesta mesma dimensão, existiram 2 Pokémon que viajaram para a nossa dimensão com certos objetivos. São eles Solgaleo, o Pokémon Solar, descrito como Pokémon Sol, ficou responsável por trazer a luz do dia para o planeta. Lunala, o Pokémon Lunar, descrita como Pokémon Lua e contraparte de Cresselia, ficou responsável por trazer a escuridão da noite para o planeta. Esses 2 Pokémon por muito tempo foram controlados por uma outra criatura, Necrozma, o Pokémon Prisma. Conhecido por ser a primeira outra criatura, tem como principal fonte de energia a luz. Por essa razão, sempre manteve Solgaleo e Lunala sob seu comando. Em Alola existe um Pokémon lendário cuja origem ainda é desconhecida. Meltan, o Pokémon Porca, derrete partículas de ferro e outros metais encontrados no subsolo, para que possa absorvê-las em seu corpo de aço fundido. Eles vivem como um grupo, mas quando chegar a hora, um Meltan forte absorverá todos os outros e, curiosamente, evoluirá. É o primeiro Pokémon mítico capaz de evoluir. E evoluirá para Melmetal, o Pokémon Porca. Reverenciado há muito tempo por sua capacidade de criar ferro a partir do nada, por algum motivo, ele voltou à vida após 3.000 anos. No final de sua vida útil, enferruja e desmorona. Os pequenos fragmentos deixados para trás acabarão renascendo como Meltan. Em uma terra distante, existem lendas sobre um gigante ciclópico. De fato, o gigante era um Melmetal, que foi inundado com uma energia chamada Gigantamax. Em uma região desconhecida, existe um Pokémon mítico, que possui uma história interessante. Zeraora, o Pokémon Trovejante. Há 50 anos, um grande incêndio se alastrou na montanha próxima à cidade de Fura, trazendo um desequilíbrio entre seus moradores e os Pokémon. Reza a lenda que Zeraora pereceu entre as chamas enquanto tentava salvar seus companheiros. Antes de morrer, Zeraora lançou uma maldição sobre o local. Toda e qualquer pessoa teria sua vida arruinada, e a cidade seria destruída por um desastre caso alguém, que não fosse um Pokémon, botasse os pés na montanha. Com o crescimento das civilizações humanas, foram descobertas grandes ruínas antigas, conhecidas como Ruínas de Alph, que possuíam tábulas
com escritas antigas e um alfabeto pouco conhecido. Nós o chamamos de Unknown. Ao mesmo tempo, relíquias mágicas foram descobertas. Tais relíquias tinham um poder misterioso e ao mesmo tempo atormentador. Através de seu uso, foi descoberta uma dimensão desconhecida até mesmo por Latias e Latios. E, por incrível que pareça, nessa dimensão vivem criaturas que são exatamente iguais aos símbolos encontrados nas ruínas de Alph. Acredita-se que Arceus os criou para auxiliar os humanos no conhecimento da escrita, em outras palavras, a alfabetização da sociedade. Um parênteses: Unknown são lendários? Desde a estreia do filme terceiro de Pokémon, O Feitiço dos Unknown, muitos fãs se perguntam se os Unknown são ou não lendários, visto que eles são abordados no livro de um artista sobre Pokémons lendários. Estamos acostumados a ver nas capas dos filmes Pokémons lendários como protagonistas, e isso contribuiu para que esse tipo de pensamento se alastrasse. Porém, estudos revelam que esses Pokémons não fazem parte da criação Pokémon, e sim lendários pelo fato de eles não deixarem a fé no espaço-tempo por serem muito tímidos. Como milhões de anos se passaram, é fato que muitas espécies de Pokémon abundantes no passado foram extintas. Omanite, Kabuto, Golisopod são exemplos comuns. Porém, existia um Pokémon que era um caçador formidável em seu tempo. Graças ao avanço da ciência, foi possível trazer tais fósseis de volta à vida. Com eles, veio esse caçador chamado Genesect, o Pokémon Paleozoico. Entretanto, ele não foi revitalizado com bons propósitos, pois foi uma organização criminosa chamada Equipe Plasma que o trouxe para o presente, com o objetivo de torná-lo uma arma de combate. Podemos ver que Genesect possui um canhão em suas costas. Este canhão foi produzido pela Equipe Plasma e acoplado no Pokémon. O mesmo pode ser dito de dois Pokémon de Alola. Type Null, o Pokémon sintético, foi projetado pela Fundação Aether como uma arma para combater as Ultra Beasts, as Ultra Criaturas. E 3 foram criados. Contudo, não atendeu às suas expectativas, mostrando-se instável e incompatível com os RKS System, e terminou selado. Gladion roubou um deles ao fugir. Este Pokémon tem algum poder especial oculto. Ele evolui para Silvally, o Pokémon sintético. Consiste na forma perfeita de Null, tal como originalmente projetado para ele. Mostra-se perfeitamente compatível com o RKS System, através do qual pode assumir qualquer tipo. Mas é claro, nem todos os humanos são vilões. A grande maioria possui coração puro, e por esse motivo foi criada Magearna, o Pokémon artificial. Um Pokémon totalmente feito de peças de metal, criada para cuidar das pessoas. Afinal, ela possui um coração puro. A região de Galar também apresenta lendas sobre Pokémon míticos que desempenham papéis importantes. São eles: Zacian, o Pokémon Espada Guerreiro. Segundo as lendas, acredita-se que Zacian seja a irmã mais velha ou a rival de Zamazenta. Também é conhecida como Espada do Rei das Fadas, por amigos e inimigos, pois é capaz de reduzir qualquer coisa em um único ataque. Ele pode transformar-se em uma estátua, a fim de dormir até a necessidade, e é capaz de voar. Zamazenta, o Pokémon Escudo Guerreiro. Nas lendas é conhecido como Escudo do Mestre da Luta, devido à sua capacidade de desertar qualquer ataque. Zamazenta é temido e respeitado por todos. Ao se tornar uma estátua, pode descansar por eras. E, mesmo dormindo, pode lançar ilusões, incluindo uma projeção de si mesma. Zamazenta também é capaz de voar. Acredita-se que seja o irmão mais novo ou rival de Zacian. Quando estão juntos, podem cancelar os poderes gigantescos de um outro Pokémon lendário. Eternatus, o Pokémon gigantesco. É um Pokémon extraterrestre que chegou à Terra dentro de um meteoro há cerca de 20 mil anos. Ninguém sabe de qual planeta, nebulosa ou estrela ele veio. Parece haver uma conexão entre este Pokémon e o fenômeno Dynamax. Quantidades infinitas de energia fluem do núcleo aumentado desse Pokémon, distorcendo o espaço-tempo circundante. Galar possui também muitos dojos, construções que servem como ginásios para treino de artes marciais.
o que mostra que é uma região que valoriza muito estas artes. Por esse motivo, existem 2 Pokémon lendários que representam estas artes. Kubfu, o Pokémon Wushu. Este Pokémon trabalha duro para treinar corpo e mente, mesmo que sofra a derrota. Sabe-se que vive em montanhas distantes de Galar, embora tenha vivido na região em um ponto. Segundo textos históricos, ajuda as pessoas em suas viagens. Foi referido como a armadura sagrada do Mestre Dojo. Os movimentos que ele domina, lendo os pergaminhos em qualquer uma das torres dos 2 punhos, determinarão qual estilo será adotado após a evolução. Urshifu, o Pokémon Wushu, a forma evoluída de Kubfu. O estilo e a personalidade de Urshifu são determinados pela forma como ele foi treinado como um Kubfu e pelo pergaminho que ele lê em uma das torres dos 2 punhos. Ele vive nas montanhas de uma região distante. Os oponentes que o enfrentam podem sentir-se bastante agitados ou sentir um alívio, como se estivessem livres de espíritos malignos. Acredita-se que o Urshifu Gigantamax poderia supostamente destruir aqueles com o mal em seus corações, simplesmente olhando para eles. Também existe um Pokémon misterioso que vive nas florestas de Galar, e que também é chamado de lendário ou mítico. Zarude, o Pokémon Macaco Velho. Há uma história que conta que um Zarude deixou sua matilha para criar uma criança humana. O pano com que Zarude envolveria a criança tem um cheiro reconfortante que acalmou o choro da criança. Dizem também que este pano foi uma criação de um célebre Shiny. A força especial deste Pokémon vem de seu amor e cuidado pela criança. Recentemente, foram descobertos novos Pokémons lendários, com destaque para os Regis. Antes eram 3, já citados, e agora foram criados mais 2. Regieleki, o Pokémon Electron. Um dos 2 novos Regis, este Pokémon absorve elétrons para sobreviver. Seu corpo é composto, majoritariamente, por energia elétrica. Dizem que os seus movimentos são os mais potentes que quaisquer outros utilizados por Pokémons elétricos. Os investigadores descobriram que o corpo de Regieleki contém o que parece ser um equipamento de isolamento especial, que não conduz eletricidade. Alguns acreditam que, em tempos antigos, as pessoas atormentadas pelo Regieleki instalaram esse equipamento no Pokémon para limitar o seu poder. Regidrago, o Pokémon Orbe de Dragão. Um dos 2 novos Regis, este Pokémon possui o corpo composto por energia de dragão cristalizada. A energia mais densa no seu núcleo central. Graças à composição do seu corpo, Regidrago pode utilizar movimentos tipo dragão com maior potência do que outros Pokémon. As histórias contam que Regigigas tentou criar um Pokémon a partir da energia de dragão cristalizada, mas já não tinha mais cristais e só conseguiu concluir a cabeça. As pessoas de antigamente receavam que, se os Regidrago fossem concluídos, isso traria destruição às suas terras, e por isso selaram-no dentro de um templo. Com a descoberta da região de Galar, mais algumas lendas vieram à luz, e mais Pokémons também. Glastrier, o Pokémon Corcel Selvagem. Este Pokémon gera um ar frio intenso no interior do seu corpo, e libera esse ar frio a partir do nariz e dos cascos. Glastrier representa o cavalo branco da conquista, devido à sua natureza beligerante e pretenso desejo de tomar o que quiser à força. Também pode ser baseado na peça de xadrez do cavalo de cor branca. Spectrier, o Pokémon Corcel Veloz. Este Pokémon busca por silêncio e solidão, e tende a ser mais ativo durante a noite, quando sua energia se intensifica. Seus hábitos noturnos enfraqueceram sua visão. Ele odeia ruído e adora que o deixe em paz, atacando impiedosamente qualquer adversário que invada seu território. Spectrier representa o cavalo negro da fome, devido à sua natureza errante e suposta capacidade de absorver a força vital de criaturas vivas, ou o cavalo cinzento da morte, devido ao seu tipo fantasma e drenagem da vida. Também pode ser baseado na peça de xadrez do cavalo de cor preta. Calyrex, o Pokémon Rei, é o único domador de Glastrier e Spectrier. Em tempos antigos, este Pokémon governou a região de Galar. Apesar de parecer delicado e pequeno, todos os seus movimentos são graciosos e dignos. Além disso, é extremamente inteligente e disse que é capaz de visualizar todos os eventos passados
atuais e futuros. Após a história da criação do universo ser contada através de desenhos, documentos e livros, os humanos descobriram a existência de Mew, que, com base em seu DNA, criaram um super Pokémon batizado de Mewtwo, a primeira clonagem bem-sucedida da história do mundo Pokémon. Os documentos da região de Kanto indicam que Mewtwo foi criado como encomenda da equipe Rocket e seu líder Giovanni. Giovanni queria clonar o Mew para conseguir o Pokémon mais poderoso de toda a Terra, visto que Mew possui o código genético de todos os Pokémons que existem. Mas, assim que Mewtwo foi criado, um rancor tremendo tomou conta de seu coração, fazendo com que ele destruísse todo o laboratório e matando os cientistas que o criaram. Sabemos que Mewtwo se encontra isolado na caverna de Cerulean e repele qualquer treinador que o tenta capturar. Descobrindo que Arceus foi o criador do universo, Mewtwo decide desafiá-lo, criando uma gigantesca batalha que abala todo o universo. Em meio à luta, Mew aparece quando Mewtwo e Arceus já não conseguem nem ficar em pé. O empate é declarado e ambos ficam em paz. Então, Mewtwo ficou conhecido como aquele que governa, e Arceus conhecido como o Criador. Quando Arceus era apenas um ovo em volta de caos, não se sabe como ele se libertou do ovo, ou nem mesmo aquele que criou o ovo. Portanto, podemos ter outros fatores sobre a criação do mundo Pokémon. Existem muitas teorias a respeito desse tema, inclusive a teoria sobre a possível existência de universos paralelos, criados por outros possíveis Pokémon criadores. É difícil chegar a uma conclusão absoluta, mas de uma coisa sabemos: é um universo muito misterioso e muita coisa ainda pode ser descoberta sobre o mesmo no futuro, já que a nossa jornada continua no incrível mundo dos Pokémon.